Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui para mais uma aulinha de formação geral básica. O que será que nós vamos falar hoje, hein? Hoje o nosso intuito aqui é falar sobre o gênero discursivo, mas isso no âmbito dos gêneros jornalísticos midiáticos. Então lembra que nós já estudamos sobre os gêneros textuais, as tipologias textuais? Então hoje o nosso foco aqui vai ser exclusivo nessa caracterização dos gêneros discursivos jornalísticos. Então vamos lá. O que seriam esses gêneros jornalísticos midiáticos? Aqui nós vamos fazer uma análise discursiva no âmbito da notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião e entrevista, com o foco de apresentar algo que seja parcial, imparcial ou até mesmo neutro. Então, observem. A partir de quando nós estudamos um gênero textual, nós precisamos também estar atento que dentro desse gênero textual nós temos algumas classificações. Vamos imaginar que nós temos uma caixinha e dentro dessa caixa tem outras caixas. Então, quando nós falamos desse âmbito do gênero jornalístico, nós temos a notícia, nós temos a reportagem, o que eu acabei de apresentar para vocês. Então, nessa aula, vocês vão conhecer um pouquinho de como cada um é apresentado de forma midiática e nós vamos fazer a nossa análise discursiva. Então, o que são os gêneros jornalísticos? Eles são formas de discurso que circulam na mídia como TV, rádio, jornais, revistas, internet. A função é informar, opinar, interpretar. Caracterizam-se por linguagem objetiva ou subjetiva, dependendo da sua finalidade. Lembram da nossa aula quando nós falamos sobre como que os gêneros têm o seu próprio meio de circulação e produção? Que nós observamos que nessas mídias nós temos o rádio, nós temos a televisão. Então, olha só como que cada gênerozinho desse também tem a sua maneira de circular, tem a sua própria maneira de produção. Será que a reportagem ela é produzida da mesma forma que a notícia? Ou será que um editorial é a mesma coisa que um artigo de opinião? Não, cada classificação dessa tem as suas próprias estruturas, características e meios de produção e circulação. Então vamos iniciar apresentando a notícia. Ele é um gênero informativo, objetivo. Nós temos a estrutura chamada lead. Nossa, professora, o que é isso? Tem as seguintes perguntinhas: quem, o que, quando, onde, como, por quê. Normalmente, pessoal, isso vem lá no início da notícia. Sabe aquele título que você tem contato direto, visual, quando você abre lá um link para ler uma notícia? E abaixo tem uma descrição objetiva, resumindo a notícia. Então, isso se caracteriza como a lead, tá? São essas perguntinhas que apresentam a notícia de maneira mais resumida. O ideal é que a notícia ela tem o quê? Ela tem essa imparcialidade e neutralidade, porque a notícia ela tem um compromisso com o quê? Com o fato real, verídico. Não pode ser algo inventado. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo da Folha de São Paulo, um exemplo que eu adaptei para mostrar para vocês. Aqui eu coloquei a descrição escrita, mas também coloquei de forma visual para vocês analisarem. Chuvas intensas atingiram São Paulo nesta segunda-feira, dia 18, causando alagamentos em diversas regiões da cidade. Então aqui o foco é o quê? Nos fatos e sem a opinião.
Não é da época de vocês, mas muito se falava antes sobre os jornais impressos. Esses jornais impressos, normalmente, eles vinham com imagens, sempre tinha aquela imagem que vinha no centro, que se caracterizava como a notícia principal. Hoje nós temos os sites, hoje nós temos as reportagens que são criadas a partir da notícia e tudo isso vai aprofundando. Agora eu quero chamar a atenção para vocês como isso foi organizado aqui de forma visual. Olha só, nós temos a titulação, Folha de São Paulo, que é o jornal, então ele vem com essa letra em negrito, vem com esse reforço da letra em maiúsculo, é uma fonte diferente e logo após nós temos as notícias que têm grande repercussão, normalmente elas vêm acompanhadas também de imagem. Além disso, nós temos a reportagem. A reportagem ela é diferente da notícia, porque ela vai ser uma expansão. Ela contextualiza, ela investiga, ela detalha, pode conter entrevistas e diferentes pontos de vista. A tendência é que seja imparcial, mas com seleção de fontes. Ou seja, sabe quando você assiste aí o Jornal do Acre? Todas as notícias são apresentadas, são comentadas e quem está apresentando o jornal diz assim, agora eu falo com vocês, o repórter, e fala o nome do repórter. Então esse repórter, olha só, repórter vem de reportagem, então olha só como tudo isso vai se atualizando conforme o tempo, porque as notícias também elas mudam. Por isso que o jornal ele se torna o quê? Algo do cotidiano, porque todo dia acontecem fatos. Então as notícias elas precisam circular também. Então a reportagem ela tem mais esse teor investigativo. O repórter ele vai até o local, ele mostra como que aconteceu aquele fato, ele não apenas apresenta a notícia, mas ele busca as pessoas que podem falar sobre aquela situação. Por isso que nós temos também as entrevistas que são realizadas dentro da reportagem. Então olha só como que cada classificação dessa ela vai se alinhando, complementando a outra. A reportagem é uma expansão da notícia e dentro da reportagem nós temos a entrevista. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês observarem. Especialistas apontam que o aumento das chuvas em São Paulo está ligado às falhas no planejamento urbano e mudanças climáticas. Embora busque um equilíbrio, a interpretação. Ou seja, quem realizou aqui essa reportagem não foi tão imparcial assim como a notícia é, porque aqui se coloca um posicionamento, então dá margem à interpretação. Para além disso, nós temos os chamados editoriais, resumindo o editorial, que é um texto institucional que expressa a opinião do jornal, revista. Tem a marca que tem uma parcialidade assumida. Essa parcialidade eu quero chamar a atenção de vocês porque a notícia nós observamos que é algo mais neutro. Aqui no editorial isso já começa a se modificar. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo também adaptado referente ao jornal O Globo. A falta de investimento em drenagem urbana revela descaso histórico do poder público. É urgente um plano de prevenção. Aqui não há neutralidade, ele defende um posicionamento. Lembra quando nós falamos do texto dissertativo, argumentativo, quando nós vamos lá escrever que nós precisamos apresentar uma tese, também consolidada a partir de argumentos, porque isso cria tudo um posicionamento, uma posição. Então, o editorial ele traz essa característica de emitir uma opinião.
O editorial, normalmente, ele é também organizado conforme o que o jornal, o que a empresa, o que a revista ali, ela cumpre, ela quer que seja envolvida na sociedade com base nos seus princípios, com base nas suas características, com base nas suas linhas. Aqui eu coloquei para vocês, não sei se vocês observaram, mas eu não coloquei apenas imagens de jornais impressas, mas eu também coloquei as revistas, porque as revistas, ela traz essa característica do editorial mais forte, por isso que a revista, ela tem umas classificações. Já observaram que quando você abre uma revista, ela é organizada com base ali até mesmo de um entretenimento? Você tem áreas falando sobre moda, falando sobre beleza, e aí você chega em uma parte que fala sobre esporte. Então, esses editoriais, eles também são classificados também no que o escritor ali vai escrever sobre. Então, as revistas também, elas são muito famosas nesse sentido. Aqui eu coloquei para vocês algumas revistas também que se tornou bem famosa nessa parte que fala sobre esse mundo adolescente, que é a revista Capricho. Então, essa revista, ela já tem um foco de como ela vai agir com os seus leitores, com os seus compradores, ou seja, eles vão seguir a sua própria linha editorial. Falando de opinião, vocês precisam também se atentar aqui. O editorial é diferente de artigo de opinião. Apesar do editorial ele ter essa opinião, ele é muito voltado ali à linha do próprio editorial, ou seja, ali do que o jornal, a revista quer. O artigo de opinião é diferente porque é algo mais individual. Então, ele é um texto assinado por especialistas ou colunistas. Tem essa forte parcialidade porque ele vai buscar convencer o leitor. Então, olha só, o próprio nome já diz, artigo de opinião. Você vai apresentar a sua opinião sobre algo. Lembrando que quando nós falamos de artigo de opinião, você não vai colocar lá a sua opinião de qualquer jeito. Você não vai dizer, eu acho, porque foi assim. Você não vai colocar de maneira, em uma linguagem coloquial. Mas quando você quer passar seriedade, você precisa se posicionar com base em argumentos. Então, você apresenta a sua opinião e você apresenta o porquê que aquela opinião faz sentido para você. Um exemplo disso aqui, que eu trouxe também adaptado, é escrito por Eliane. Vamos lá. O problema das enchentes não é a chuva, mas a política. Enquanto não houver responsabilidade ambiental, tragédias continuarão. Então, aqui nós temos um discurso opinativo, argumentativo. Então, percebam que a escritora, ela se posiciona. Ela fala que o problema acontece referente a um motivo. Ela exemplifica, ela expõe essa ideia e ela vai construindo todo esse parágrafo de argumentação. Então, os artigos de opiniões também, eles são bem famosos, também é existente quando nós falamos nos textos jornalísticos midiáticos, porque a maioria dos jornais, principalmente os sites, eles colocam lá uma aba que colocam vários especialistas para falarem sobre determinado assunto. Então, isso também cria essa ideia reflexiva e crítica. Agora nós vamos observar a entrevista. Nós temos a voz do entrevistado em destaque. O jornalista, ele vai atuar como mediador. O que é que seria mediar? Seria a pessoa ali que vai ser responsável de desenvolver a entrevista. Então, qual é a função ali do entrevistador, do repórter? Ele vai realizar, vai mediar as perguntas, vai instigar que a pessoa que esteja ali sendo entrevistada, ela possa desenvolver
desenvolver um pensamento ali do conteúdo que eles estão falando. Então, pode ser imparcial, quando traz várias perguntas, ou parcial, quando o entrevistado que recebe ali essas perguntas, ele vai ser induzido a uma possível resposta. Ou seja, aqui a função do mediador também é importante no que se caracteriza nesses âmbitos de imparcialidade ou não. Um exemplo que eu coloquei para vocês é aqui da BBC Brasil. Então vamos lá à pergunta. O que explica a intensidade das chuvas? Resposta: a influência da urbanização desordenada e do aquecimento global. Então, observem que aqui teve uma pergunta e teve uma resposta. Será que essa resposta ela foi com base em um dado? Quem foi o entrevistado? Ele é um especialista ou não no conteúdo? Será que aqui vocês observaram que a pessoa que fez essa pergunta, ela induziu a resposta ou foi uma pergunta sem parcialidade? Então, aqui vocês observam que foi uma exposição direta da fala de uma fonte. Então, aqui eu coloquei até para vocês uma imagem para simbolizar isso tudo. O entrevistado, normalmente, às vezes, fica em pé, mas também a entrevista pode acontecer em outro cenário, em um estúdio, com as pessoas sentadas. Então, percebam que a entrevista, ela pode ser apresentada também tanto de forma isolada, como, por exemplo, agora vamos chamar um bloco de entrevistas, e aí seria um bloco somente sobre isso. Mas também a entrevista pode acontecer naquele outro exemplo que eu citei para vocês anteriormente, que é dentro da reportagem. Sabe quando você está lá domingo na sua casa, à noite, a TV está ligada e está passando o Fantástico? O Fantástico ele é carregado dessas reportagens e dessas entrevistas. Agora nós vamos comparar esses gêneros. Nós temos a notícia que ela tende à neutralidade. Nós temos a reportagem que ela busca ser mais neutra, mas ela também pode ter interpretações. Nós temos o editorial e artigo de opinião, que são declaradamente parciais. Eu quero chamar a atenção para vocês porque essas duas palavrinhas-chave se repetiram muito durante o slide. Imparcialidade é quando você não coloca a sua opinião sobre aquilo. E parcial é quando você se coloca ali, você apresenta um posicionamento do que está sendo discutido. Então, tenham atenção em relação a isso. Temos também a entrevista, que depende da condução do jornalista. Então, nós tivemos todos esses gêneros apresentados no âmbito jornalístico midiático. Agora chegou a nossa hora da atividade. Agora que você já compreendeu como esses gêneros jornalísticos eles funcionam, como são a sua estrutura, as suas características, as suas maneiras de circular, de produção, vamos realizar uma atividade bem básica a respeito disso para testar o conhecimento de vocês. E aí, aprenderam ou não? Então vamos lá. Questão 1. Leia os trechos abaixo. Aqui eu coloquei 2 trechos para vocês de jornais diferentes. Então vamos lá. Aqui nós temos o jornal online. Na manhã desta segunda-feira, fortes chuvas causaram alagamentos em diversas regiões da cidade. A Defesa Civil informou que não houve feridos. Trecho 2, coluna opinião. As enchentes que atingem nossa cidade não são culpa apenas da natureza, mas da falta de planejamento urbano e da negligência do poder público. Então, com base nos gêneros jornalísticos midiáticos, que foi o foco da nossa aula, vocês irão assinalar a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Ambos os trechos são notícias? Será que essas duas características que foram apresentadas para vocês se caracteriza como uma informação? Letra B. O trecho 1 caracteriza-se pela busca da imparcialidade, típico da notícia.
C. O trecho 2 é uma reportagem, pois apresenta apenas dados técnicos. Será que o trecho 2 ele realmente apresenta esses dados técnicos? Letra D. O trecho 1 é um editorial, pois expressa uma opinião institucional. Será que isso faz sentido para vocês? Letra E. O trecho 2 é imparcial, pois não apresenta julgamento de valor. Então, olha só, vamos ao comando da questão. Aqui a questão quer a opção correta. Então, dentro dessas alternativas, qual é a que mais faz sentido para vocês? Com base no que nós observamos, com base no que foi estudado por vocês, as características, as informações, vocês vão assinalar a alternativa correta, apenas uma, e nós vamos seguir para a nossa correção. Então, aqui o nosso gabarito é a letra B. Por quê? Lembra que eu falei para vocês a questão da imparcialidade e da parcialidade? Ou seja, a notícia ela é o quê? Algo mais objetivo, direto, deve ser imparcial. Tudo aquilo que é ao contrário disso não é mais do campo da notícia. Pode ser um editorial, pode ser um artigo de opinião, mas falando de notícia, ela tem esse foco principal, objetivo. Então, ambos os trechos eles não são notícias. Por que o gabarito é a letra B? O trecho 1, ele realmente caracteriza pela busca dessa imparcialidade típico da notícia. Ou seja, aqui não tem nenhum posicionamento, ele relata os fatos de forma objetiva, quem, o que, quando, onde, ele caracteriza a notícia e busca a imparcialidade. No trecho 2, ele apresenta um julgamento de valor e critica ao poder público, ou seja, isso vai corresponder a um artigo de opinião, portanto, ele é parcial. Então, o trecho 2, ele não é uma reportagem, pois apresenta os dados técnicos, pelo contrário, ele não apresenta isso. O trecho 1 também não é um editorial, porque não tem uma opinião institucional aqui expressa. E letra E, o trecho 2, ele também não é imparcial, pelo contrário, ele coloca sim uma opinião, pois não apresenta julgamento de valor. E realmente é ao contrário disso que foi apresentado. Ele apresenta sim uma crítica, uma reflexão e um posicionamento. Então, nesse sentido, nosso gabarito é a letra B. Agora nós vamos resumir rapidinho a nossa aula, qual foi o nosso foco, os nossos objetivos aqui, para que vocês pudessem compreender. Então aqui nós observamos os diferentes gêneros, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, a entrevista. Tudo isso tem as suas características, o seu foco, posicionamento e também temos as palavrinhas-chave em relação a tudo isso. Então, nesse sentido, também eu quero deixar aqui as nossas referências, as referências que foram estudadas, todo o material que foi elaborado até chegar aqui nesse produto final apresentado para vocês. Então, espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazerem as anotações de vocês. Ficou com alguma dúvida, pausa aí o vídeo, volta, refaz a atividade, se não acertou. Tudo isso ajuda vocês nesse processo de conhecimento. Então, muito obrigada pela sua atenção e conto com vocês nas nossas próximas aulas. E até mais. Tchau, tchau!